Operações de crédito bancário para o concurso do Banco do Nordeste. Se inscreva em nosso canal, ligue o sino de notificações e deixe seu like para ficar por dentro das novidades sobre concursos. Tipos de operação de crédito bancário. Empréstimo é um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida dos juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica. Financiamento é também um contrato entre o cliente e a instituição financeira, mas com destinação específica, como, por exemplo, aquisição de veículo ou de bem imóvel. A financiadora então pode cobrar ou não cobrar juros sobre o valor financiado de acordo com o valor e o tempo de pagamento, ou mesmo não realizar a cobrança do valor financiado em caso de financiamentos não reembolsáveis. Empresas podem realizar financiamentos para angariar recursos para novos equipamentos ou realizar uma expansão, enquanto pessoas físicas podem realizar financiamentos para comprar imóveis, automóveis, entre outros bens de grande valor. As instituições financeiras possuem várias modalidades de financiamento para pessoas físicas e jurídicas, cada uma com uma característica que o torna mais adequado a casos específicos. Desconto. Desconto bancário é uma operação típica dos bancos, através da qual ela adianta créditos de terceiros para clientes, deduzindo-se os juros da operação mediante a cessão do crédito que é feita através do endosso cambiário. Pelo menos, teoricamente, parte-se do princípio que todo crédito pode ser antecipado mediante cessão. A prática demonstra que a operação de desconto é feita apenas em cima de títulos de crédito, que por sua vez, representam soma líquida e certa, portanto de fácil recuperação ao banco. O banco antecipa para o cliente o valor dos ativos, deduzidos os juros, entregando o valor líquido, que normalmente é acreditado em conta corrente. Assim, em vista dessas considerações, podemos conceituar o contrato de desconto bancário. É o contrato pelo qual o banco, deduzindo do montante, antecipadamente, os juros, comissões e despesas, acreditam para o cliente o saldo, recebendo por endosso o título sacado contra terceiros com o vencimento futuro. Antecipação. A antecipação consiste num negócio jurídico, bancário, onde o banco adianta, ao seu cliente, determinada soma em dinheiro em face de uma garantia real consistente em títulos, mercadorias ou direitos. Essa garantia pode se constituir em títulos como conhecimentos de depósitos, warranties, conhecimentos de transporte, títulos de valores mobiliários, ações, debêntures. A operação pode ocorrer quando o empresário necessita de capital de imediato, pois os juros serão menores do que os oferecidos para desconto e a vantagem do banco é operar com os recebíveis dados como garantia. Cédula de crédito bancário, CC. A cédula de crédito bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. A instituição credora deve integrar o sistema financeiro nacional, sendo admitida a emissão da cédula de crédito bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. Poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. A garantia constituída será especificada na cédula de crédito bancário. É título executivo extrajudicial e representa a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei, os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida, os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de 10% do valor total devido. Quando for o caso,
a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia, as obrigações a serem cumpridas pelo credor, a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente. Requisitos essenciais. A denominação cédula de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado, a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação. O nome da instituição credora, podendo conter cláusula ordem, a data e o lugar de sua emissão, a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. A cédula de crédito bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na cédula. A garantia da cédula de crédito bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertence ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. A validade e eficácia da cédula de crédito bancário não dependem de registro, mas as garantias reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou averbações previstos na legislação aplicável. Operações de capital de giro. Otimoney é um empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente por um dia, ou no máximo 10 dias. É comum, de forma a simplificar os procedimentos operacionais, para os clientes tradicionais deste produto, criar-se um contrato fixo de OT, estabelecendo as regras deste empréstimo e permitindo a transferência de recursos ao cliente a partir de um simples e-mail, telefonema ou fax, garantidos por uma NP já previamente assinada, evitando-se assim um fluxo corrido de papéis para cada operação. Além de ter a formação da sua taxa definida pela taxa do CD e do dia da operação acrescido do custo tributário, tais como o PIS e a COFINS sobre o faturamento da operação, e outros que compõem o SPREA da operação. O Otimoney tem a vantagem de permitir uma rápida mudança de posição no caso de uma forte queda nas taxas de juros, operação conhecida como seguros dos executivos financeiros contra o desemprego. Conta garantida é uma conta empréstimo separada da conta corrente, com limite de crédito de utilização rotativa destinado a suprir eventuais necessidades de capital de giro. Tem como beneficiários as pessoas jurídicas em geral. Prazo e limite definidos pela instituição financeira conforme capacidade de pagamento da empresa. Encargos, taxas, pré ou pós-fixadas, CDI ou TR mais juros mensais, incidentes sobre os valores utilizados e respectivo prazo. Para cálculo dos juros devidos, as instituições financeiras somam os valores utilizados em um determinado período, mês cheio ou 30 dias corridos, e, sobre o somatório, aplicam a taxa mensal de juros convertidas para um dia. IOF, incidente sobre os prazos e valores utilizados, conforme legislação em vigor. Nessa modalidade, o IOF é cobrado somente após a utilização do crédito e para calcular o valor devido às instituições financeiras somam os valores utilizados em um determinado período, mês cheio ou 30 dias corridos. Sobre o somatório, aplicam a alíquota para um dia. Taxa de abertura de crédito, TAC, cobrada pela instituição para cada contrato, conforme tabela de tarifas. Por solicitação do cliente, a instituição financeira transfere o valor desejado, até o limite contratado, para a conta corrente. Formas de pagamento dos encargos,
ao final de cada mês ou na data de aniversário do contrato do principal. O principal poderá ser amortizado total ou parcialmente a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, por solicitação à instituição financeira, que transferirá o valor solicitado para amortização, da conta corrente para a conta garantida. Garantias. Nota promissória com aval dos sócios ou terceiros que possam apresentar algum bem, calção de títulos de crédito, duplicatas ou cheques pré-datados, alienação fiduciária hipoteca, outras, a critério da instituição financeira. O percentual da garantia será definido pela instituição financeira. Crédito rotativo ou cheque especial. Abre-se uma conta de crédito com um valor limite que normalmente é movimentada diretamente pelos cheques emitidos pelo cliente, desde que não haja saldo disponível na conta corrente de movimentação. À medida que, nessa última, existam valores disponíveis, estes são transferidos de volta, para cobrir o saldo devedor da conta garantida. Para o cliente, o produto garante uma liquidez imediata para suas emergências. Para o banco, é um instrumento mercadológico forte, mas que, se mal administrado, pode representar uma perda significativa, tendo em vista seu impacto sobre a administração de reservas bancárias, já que é necessário deixar recursos de livre movimentação em stand-by para atender a eventual demanda e, portanto, sem aplicação. Os juros sobre esse produto são calculados diariamente sobre saldo devedor e cobrados normalmente, no primeiro dia útil do mês seguinte ao da movimentação. Nas modalidades de crédito rotativo com taxa efetiva mensal, a operação deve ser feita sempre considerando o número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a data de realização da operação, devendo ser considerado o primeiro dia útil subsequente, quando o período de 30 dias corridos terminar em dia não útil. Desconto de títulos. É o adiantamento de recursos aos clientes, feito pelo banco, sobre valores referenciados em duplicatas de cobrança ou notas promissórias, de forma a antecipar o fluxo de caixa do cliente. O cliente transfere o risco de recebimento de suas vendas a prazo ao banco e garante o recebimento imediato dos recursos, que, teoricamente, só teria disponíveis no futuro. A operação de desconto dá ao banco o direito de regresso, ou seja, no vencimento. Caso o título não seja pago pelo sacado, o cedente assume a responsabilidade do pagamento, incluindo multa ou juros de mora pelo atraso. Financiamento de capital de giro. São operações tradicionais de empréstimo vinculadas a um contrato específico que estabeleça prazo, taxas, valores e garantias necessárias e que atendem às necessidades de capital de giro das empresas. O plano de amortização é estabelecido de acordo com os interesses e necessidades das partes e, normalmente, envolve prazo de até 180 dias. Esse tipo de empréstimo geralmente é garantido por duplicatas numa relação de 120 a 150% do principal emprestado. Nesse caso, as taxas de juros são mais baixas. Quando a garantia envolve aval e notas promissórias, os juros são mais altos. Nos grandes bancos, os contratos podem ter características informais, como garantia de crédito para as empresas que optam por dar algum tipo de reciprocidade aos bancos, como, por exemplo, manter aplicações em fundos, CDB ou poupança. Enfim, o limite da operação existirá enquanto houver aquele recurso aplicado. Vendor Finance é uma operação de financiamento de vendas baseadas no princípio da cessão de crédito, que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento à vista. A operação de vendedor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois será esta que irá assumir o risco do negócio junto ao banco. A empresa vendedora transfere seu crédito ao banco e este, em troca de uma taxa de intermediação, paga o vendedor à vista e financia o comprador. A principal vantagem para a empresa vendedora é de que, como a venda não é financiada diretamente por ela, a base de cálculo para a cobrança de impostos, comissões de vendas e royalties, no caso de licença de fabricação, torna-se menor. É com acento grave uma modalidade de financiamento de vendas para empresas na qual quem contrata o crédito é o vendedor do bem, mas quem paga o crédito é o comprador. Assim, as empresas vendedoras deixam de financiar os clientes, elas próprias, e dessa forma param de recorrer aos empréstimos de capital de giro no bancos ou seus recursos próprios para não se descapitalizarem ou pressionarem seu caixa. Como em todas as operações de crédito, ocorre a incidência do IOF sobre o valor do financiamento,
que é calculado proporcionalmente ao período do financiamento. A operação é formalizada com a assinatura de um convênio, com direito de regresso entre o banco e a empresa vendedora, fornecedora, e de um contrato de abertura de crédito entre as três partes, empresa vendedora, banco e empresa compradora. Compror finance é a operação inversa do vendedor. Aqui, o comprador compra as mercadorias à vista e paga a prazo, cabendo ao banco o pagamento ao fornecedor, e o consequente financiamento ao comprador. Diferentemente do vendedor, no comprador a responsabilidade do pagamento cabe única e exclusivamente a um dos envolvidos, no caso, o comprador. Ao banco não cabe o direito de regresso contra o vendedor. Esse tipo de operação é muito comum entre pequenas empresas que fornecem mercadorias para grandes conglomerados ou redes de lojas de departamento. Crédito direto ao consumidor, CDC, é o financiamento concedido por uma financeira aos seus clientes para aquisição de bens e serviços. Sua maior utilização geralmente é para aquisição de veículos e eletrodomésticos. O bem adquirido, sempre que possível, serve como garantia da operação. Os prazos dos CDC variam normalmente de 0,3 a 48 meses. Normalmente financia de 50% a 100% do bem. No caso específico do financiamento de veículos, o prazo de financiamento pode chegar a 60 meses ou até, em casos especiais, a 72 meses. A concorrência neste segmento tem forçando as instituições a modificarem constantemente o produto, oferecendo percentuais maiores de financiamento e até prêmios para os clientes que pagam rigorosamente em dia suas obrigações. Os funding das operações de CDC eram, até 1988, as letras de câmbio, LC, colocadas pelas financeiras, mas com o advento da criação do banco múltiplo e com a crescente diminuição dos índices de liquidez das LCs, o funding destas operações passou a ser também os CDB e os CDI. A tesouraria se encarrega de neutralizar os eventuais descasamentos com operações de hedge no mercado futuro. CDC e crédito direto ao consumidor com interveniência são empréstimos concedidos às empresas clientes especiais dos bancos, normalmente empresas do comércio, que passam a ser o interveniente, para repasse aos seus clientes, de financiamentos vinculados à compra de um bem ou serviço específico, e amortizáveis em prestações iguais e sucessivas, com taxas pré e pós-fixadas. Os prazos e a composição de taxas são idênticos ao CDC, embora menores pelo fato de não haver risco do banco em relação ao cliente, mas sim em relação ao interveniente. Assim, o risco da operação passa a ser o interveniente que assume o crédito e o está repassando aos seus clientes. É o financiamento ao comprador, consumidor, com a garantia do vendedor. Para esse, a venda se processa como se fosse à vista. Ou seja, sob a ótica da empresa vendedora, é um vendedor para o consumidor pessoa física. Em função da garantia do vendedor, o risco desse tipo de operação é menor. Por isso, as financeiras praticam taxas menores nessa modalidade, em comparação com as demais. Contudo, vale ressaltar que, em momentos de índices de inadimplência elevados, essa modalidade será um mau negócio para os estabelecimentos comerciais. Crédito diretíssimo, CD, é um tipo de CDC onde a financeira assume o gerenciamento das vendas a prazo do lojista, chamando para si todos os riscos de um eventual não pagamento por parte dos clientes. Uma vez que o estabelecimento não assume qualquer garantia, os juros praticados nessa modalidade de CDC são mais altos. Apesar da perda financeira com os encargos cobrados pela financeira na compra das vendas a prazo, para o lojista, essa modalidade de CDC elimina o risco de inadimplência, o que não deixa de ser interessante. Financiamento de capital fixo. A permanente preocupação com a inflação faz com que as instituições financeiras limitem sua concessão de financiamentos, preferencialmente aos prazos mais curtos, até porque, à exceção dos recursos externos, é impossível se obter internamente quem esteja disposto a aplicar recursos a prazos mais longos e, portanto, dar funding para as operações de longo prazo. Assim, para financiamentos com tais características, as fontes são, por via de consequência, as entidades e instituições financeiras governamentais. O BNDES adota a seguinte classificação de porte da empresa: classificação RUB, R$ 1.000, microempresas até 2.400, pequenas empresas de 2.400 até 16.000, médias empresas de 16.000 até 90.000, grandes empresas acima de 90.000.
Entende-se por receita operacional bruta anual a receita oferida no ano calendário com o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria. O preço dos serviços prestados é o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas concedidos. Também são considerados como grandes empresas aquelas que, embora tenham receita operacional bruta menor que o atual limite, pertençam a grupos econômicos cujo faturamento consolidado ultrapassado esse valor. As e os descontos incondicionais concedidos. Proger financia a abertura ou expansão de negócios formais ou informais que gerem empregos e renda no país, utilizando os recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O programa é implementado pelo Ministério do Trabalho, em parceria com os seguintes órgãos, instituições e entidades: CODEFAT, Comissões Estaduais/Municipais de Emprego, entidades qualificadas para elaboração de projetos, bancos oficiais, funcionam como agentes financeiros do programa. Neste programa as linhas de crédito financiam os investimentos necessários à execução do empreendimento e o capital de giro necessário para o início das suas atividades. Não são objeto de financiamento o pagamento de dívidas, a recuperação dos capitais já investidos, encargos financeiros, gastos gerais de administração, material de expediente, veículos de passeio e benfeitoria de imóveis de terceiros. BNDES. O BNDES, organizado em 3 áreas de clientes: modernização do setor produtivo, infraestrutura e desenvolvimento social e urbano, e 3 áreas de produtos, estruturados, privatização, automáticos, micro, pequena e média empresa e exportação, tem como objetivo prestar colaboração financeira às empresas sediadas no país cujos projetos sejam considerados prioritários no âmbito das políticas operacionais do sistema BNDES, que estabelecem as linhas gerais de ação e os seus critérios de atuação. O BNDES opera direta ou indiretamente, neste caso, através da rede de agentes financeiros públicos e privados credenciados que compreendem os bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, bancos comerciais, financeiras e bancos múltiplos. As solicitações de financiamento ao BNDES devem ser iniciadas com uma consulta prévia, na qual são especificadas as características básicas da empresa solicitante e do seu empreendimento, necessárias ao enquadramento da operação nas políticas operacionais do BNDES, e esta consulta prévia deve ser encaminhada diretamente ou por intermédio de um dos agentes financeiros à carteira operacional de enquadramento da área de crédito do sistema BNDES. Políticas operacionais do BNDES objetivam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, através de apoio a investimentos que visem o fortalecimento da competitividade da economia brasileira, a geração de emprego e melhoria da qualidade dos postos de trabalho, a atenuação das desigualdades regionais, a preservação do meio ambiente. Recursos utilizados: FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, PIS/PASEP, BNDES. Recursos próprios, recursos externos por empréstimos de instituições multilaterais de crédito ou captação de bônus. Tipos de operação: financiamento de longo prazo, crédito produtivo popular, operações com valores mobiliários, prestação de garantias financeiras, leasing de equipamentos, financiamento à exportação de bens e serviços. Tipos de empreendimentos: implantação, expansão e modernização de atividades produtivas e da infraestrutura, comercialização de produtos e serviços no Brasil e no exterior, capacitação tecnológica, treinamento de pessoal, formação e qualificação profissional, reestruturação industrial e empresarial. Prioridades: ativos fixos de qualquer natureza, exceto terrenos, benfeitorias já existentes e equipamentos usados, capital de giro associado ao investimento fixo, para exportação de produtos e serviços, e para operações de crédito produtivo popular, despesas pré-operacionais. Condições financeiras básicas: a participação do BNDES, incidente sobre o valor total do investimento financiável, varia por produto e por setor de atividade, podendo ser ampliado em até 10% nos casos em que o empreendimento se localiza em região incentivada,
respeitadas as condições específicas de cada setor de atividade. O custo financeiro dos financiamentos concedidos pelo sistema BNDES é composto da TJLP acrescido de um spread para cada produto, setor de atividade e região que inclui a comissão do agente repassador, quando for o caso. O prazo total máximo, carência e amortização, varia com o produto e será concedido de acordo com a capacidade de pagamento do empreendimento, da empresa ou do grupo econômico. Poderão existir, conforme o caso, outros encargos, tais como comissão de estudo, de reserva de crédito, de fiscalização ou de expediente. Abaixo estão listados diversos tipos de projeto que o BNDES apoia atualmente.